Boa noite, meninas. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 29 de Isaías. Vamos chamar a Deus para participar com a gente, né? Porque na verdade ele é o motivo de tudo isso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, e o convidamos a nos esclarecer a Tua palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco aqui nesse momento. Que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos guiar e nos dirigir. Que o Senhor possa abrir, meu Pai, os nossos olhos para ver além do que essas palavras estão falando. Mas que tudo venha do Senhor, meu Pai, porque não queremos pregar nada de nós mesmos. Queremos que aconteça totalmente diferente do que aconteceu com esse povo aqui. Porque o Senhor fechou os ouvidos, tirou as visões. O Senhor deixou eles se perderem na cegueira espiritual. E nós não queremos isso, meu Pai. Nós queremos nos aproximar cada vez mais do Senhor. E não só isso, queremos trazer o máximo de pessoas que pudermos conseguir junto conosco. Então, desde já, o Senhor amarra e repreenda todo o espírito de distração, todo o espírito de confusão, todo o espírito de engano, meu Pai. Que eles sejam lançados no inferno. Te pedimos que o Senhor venha abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Paramos no versículo 16, vamos começar o 17. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será todo por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Senhor de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados os que cogitam da iniquidade. Deus ele fala que dentro, depois que acontecer tudo isso, que ele abater aquelas nações que tá os inimigos do povo e até também disciplinar o próprio povo, porque que o povo, a gente viu no começo que ele ia castigar o povo, mas não para a morte, para a salvação. Ele fala que ele vai fazer maravilhas. Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, mas não de uma forma literal. São aquelas pessoas que já não ouviam mais a palavra de Deus, já não tinha mais o que eles tinham antes. Deus vai voltar a se revelar para esse povo. Deus vai voltar a guiar esse povo como ele sempre tem feito. Então, ele vai fazer com que todo aquele mal, ele vai lançar no esquecimento, não seria lançar no esquecimento, mas ele vai cuidar desse povo antes e ele fala que vai abater o inimigo, porque ele fez a limpa, ele tirou os maus e vai cuidar dos que querem alguma coisa. Gente, a internet travou. Acrescentar alguma coisa? Alguém? Não, pode seguir adiante. Gente, desculpa, porque às vezes a internet está travando aqui, viu? Versículo 21. Os quais por causa de uma palavra condenam um homem. Os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam o justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto.
Mas quando, mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de, e os que, e os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar as instruções. Como eu disse, aquelas pessoas que usavam a lei e a palavra de Deus para condenar ao invés de salvar, para afastar ao invés de aproximar as pessoas de Deus, eles vão receber o justo castigo, e Deus ele vai se aproximar desse povo de novo. Ele diz que até quem murmurava, quem andava longe, vai querer se aproximar de Deus. Ele vai estar presente. O final, a gente vê que ele começa com castigo, e no final ele vem com amor, aquele amor de pai dele, que não consegue ficar distante de seus filhos, mesmo seus filhos tendo errado, tendo transgredido. Eu estava vendo uma pregação do Bispo Augusto Dias, e ele contou uma história que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, eu já ouvi várias vezes, de um cara que ele foi condenado porque ele matou outro homem, só que ele não matou porque ele quis matar. O que morreu perturbou tanto, que ele, para se defender, foi lá e matou. E como todo mundo conhecia ele, na cidade começaram a mandar carta para o juiz, governador, o governador. E o governador falou: não, se todo mundo está intercedendo por esse cara, eu vou lá ver. Vou dar um indulto, mas eu vou ver o indulto dentro da Bíblia. E foi falar com o que ia ser morto em praça pública. Ele disse que quando ele chegou lá com a palavra de Deus e o cara viu que era um pastor, ele começou a xingar, começou a agredir verbalmente o cara lá, o juiz, que ele não sabia, achando que era um pastor. E ele: você vai falar de Deus, vai falar de Jesus, eu já vou morrer mesmo, eu não quero saber de nada. Aí diz que o senador só saiu. Quando ele saiu, o carcereiro chegou e falou para ele: você é louco, você sabe quem é esse cara? Ele sei, era um pastor. Ele falou: não, não era um pastor, ele era um senador. Dentro daquela Bíblia estava a sua liberdade. Ele veio dar o seu indulto, mas você o expulsou, não aceitou. Voltar e devolver o indulto. Ele realmente foi executado. E ele perguntaram no momento da execução se ele tinha alguma coisa para dizer, e ele falou que ele ia morrer naquele dia, não por causa do pecado dele, no caso dele o crime, mas porque ele não aceitou o perdão. E é isso que a gente vê nesse povo aqui. A maioria dessas pessoas, eles não estão sendo castigados por aquilo. Foi porque, além de ter feito aquilo, eles não se redimiram. E aqui no final a gente vê que essas pessoas que condenava, cadê aqui? Cadê? No 20. Não consigo não encontro aqui. Mas ele diz que aquelas pessoas que murmuravam já não murmuravam mais. Aquelas pessoas que não queriam ouvir, ou que estavam surdas, agora vão querer ouvir. Essas pessoas aceitaram que precisam de Deus. E tudo seria mais simples se todo mundo reconhecesse que precisa de Deus, e que a gente paga um preço para isso. Porque o diabo não fica satisfeito em perder a nossa alma. A gente vai se voltar para Deus, e o que antes era mil maravilhas na nossa vida, aparentemente, porque às vezes a gente vê a pessoa ali sorrindo, tem dinheiro, tem tudo, mas ela não tem paz. E na presença de Deus a gente vem ver tudo isso, e a gente vai começar a ser perseguido. Mas a gente sabe que quem é maior, quem pode nos guardar, vai estar com a gente. E as pessoas nem todas aceitam isso, que precisam de Deus, que Deus é o Senhor. Na verdade, eles não querem ter as vidas deles ditada por um Deus. Aí muitos preferem ser
escravizado por vários deuses, né? Porque são legiões de legiões e vão no centro espírita, vão em um terreiro, vão numa igreja hoje, vão em outra igreja amanhã, e são várias imagens, são vários santos, são várias obrigações, que até isso a gente vê, obrigações. Ai deles se não fizerem aquilo, se não acender uma vela de uma cor em um dia, se não for, enfim, eles preferem ser guiados por vários do que por um Deus único, verdadeiro e que ama, que mesmo quando permite o castigo, é para que a gente se conserte a algo melhor, é algo que vai ser melhor para a gente, não porque ele é tirano, mas porque ele nos ama, porque o filho que o pai não disciplina, que passa a mão na cabeça, só vai dar dor de cabeça, só vai dar desgosto. A gente vê vários filhos que agridem os pais, agridem as mães, se torna marginal por quê? Porque não foi disciplinado. E Deus, ele nos disciplina para isso, porque o reino dele é um reino de amor, mas também é um reino de disciplina. E a gente vê que até no inferno tem regras, o negócio não é bagunçado. Então, não dá para viver como a gente quer. E a melhor escolha que a gente pode fazer é se voltar para Deus. Não morrer porque não teve o perdão. Não diz... Peraí. Gente, desculpa, hoje eu tô. Tá difícil, eu tô com uma dor de cabeça aqui. Eu já fiz tudo, mas ela vai passar em nome de Jesus. Não aceitar morrer porque a gente não aceitou o perdão. O perdão já tá aí. E Deus, ele nos ama a esse ponto de não nos conhecer e mesmo quando a gente se arrepende, ele vem e nos trata como se não tivesse acontecido nada. A gente vai colher as consequências, mas isso é a lei da semeadura. Mas não que Deus está longe. Deus está a um arrependimento de distância da gente, um ato de sinceridade. Abrir a boca e confessar o pecado, abandonar e seguir em frente. Como a gente está vendo aqui, isso é uma profecia. Esse momento aqui, vocês acreditam que é qual? Eu creio que seja esse momento que o povo está vivendo aqui, que a gente viu que a cidade ia ser, eles iam ser atacados pelos seus inimigos e tudo mais. Não creio que seja no futuro. Ele fala assim, ó, no verso 17, né? Vamos voltar aí um pouquinho. Não é fato que, dentro de muito pouco tempo, o Líbano se tornará em pomar e o Desculpa, pomar senhora. ali. Pode falar, Não, a senhora ouviu o que eu falei? eu ouvi. Ah, tá. É porque apareceu para mim um microfone fechado. Né? Vamos voltar aí no 17. Não é fato que, dentro de muito pouco tempo, o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Então, em outra versão aqui que ela fala assim, ó. Não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não será tido por bosque? Quando a gente pensa no Líbano, ah, hum, o que ele aponta aqui é que aquela região era de árvores frondosas, o Líbano mesmo, né? Ciprestes, árvores grandes, mas não necessariamente árvores frutíferas. Quando a gente pensa em um pomar, um campo fértil, a gente pensa em árvores frutíferas em um solo adequado, num solo propício para que ela venha dar fruto. Então, aponta para o fato de que aquele solo anterior não era suficiente para oferecer bons frutos. Ele está falando do Líbano, pessoal, em uma terra estrangeira, de fato, né? Para vocês aí aparece Líbano com L maiúsculo. É uma terra estrangeira. Não está falando de Israel, não está falando de Jerusalém, não está falando de Judá. Está falando de uma terra estrangeira
e que ela vai se tornar um campo frutífero. Vamos acompanhando devagar, um pouco mais lento, que aí a gente vai percebendo a respeito do que a profecia fala. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Os cegos livres da escuridão e das trevas as verão. A gente viu que anteriormente esse livro, lá no verso 11, né? Esse livro era a lei. E aqui a gente está vendo, né? No verso 11, eles eram impossibilitados de ler, porque o próprio Deus cegou o entendimento deles. E a gente aqui vê que no 18, os surdos vão ouvir, os cegos vão ver. Vai lhes ser permitido o entendimento da palavra de Deus. Então, a gente está vendo um ambiente que está se tornando aprazível, estamos num ambiente exterior do mundo secular, do Líbano, né? Os estrangeiros, os ímpios, eles estão se tornando frutíferos, apontando para um momento onde eles cultivam, o solo, inclusive, muda, é transformado, agora é um solo fértil. E a gente vê que surdos e cegos estarão sendo livres das suas enfermidades. Concordo que não são enfermidades físicas, mas literalmente ou metaforicamente. Enfermidades espirituais. A impossibilidade de enxergar, a impossibilidade de ouvir a palavra de Deus. Então, eles vão ter acesso à lei do Senhor e agora eles vão poder ler e compreender em um ambiente que antes era belicoso e agora é de paz, é harmônico. 19. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão o Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Ninguém chuta? Deus. Deus. Então, esse povo vai adorar a Deus, se alegrar na presença de Deus. Percebe que não há uma transformação apenas material da terra, mas há uma transformação também espiritual. E há também uma justificação acontecendo. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor. Eles poderão, mais uma vez, se alegrar no Senhor. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, não vai existir. E serão eliminados todos os que buscam o mal. Só nesse trecho aqui, a gente percebe que essa profecia aponta para o futuro. Por quê? Porque tem tanta gente no mundo que ainda busca o mal. Tem tanta gente que ainda odeia Israel, os filhos de Israel. Tem tanta gente que é inimiga de Deus. Tanta gente que se coloca na posição de anticristo. Essas pessoas não foram eliminadas. Então, esse texto, ele está apontando para um momento que, de verdade, ainda não aconteceu. Os quais, com uma palavra, condenam o inocente. Injustiça. Quem está fazendo isso? O tirano, o zombador, os que buscam o mal. Com uma palavra, condenam o inocente. Põe armadilhas ao que repreende no tribunal. Ou como Maiana leu aí, né, na porta, como está na versão dela. Era na porta da cidade, antigamente, onde era feita
onde eram feitos os julgamentos, né? Depois que a cidade ela cresce, desenvolve socialmente, aí ela acaba colocando, transferindo para muros algo que estava nas portas. Então, o tribunal depois vai ter um lugar específico para ser um tribunal, o sinédrio. Lembra que os judeus, na época de Jesus, né, eles tinham o sinédrio, que era um lugar de justiça, de julgamento dos judeus, né? E no passado eram as portas, antes de existirem os tribunais. Aqui na minha versão já fala assim: põe armadilhas ao que repreende no tribunal. Quem é que repreende no tribunal? Aquele que quer fazer a coisa certa, o promotor, o juiz. Então, as pessoas criavam armadilhas para eles. Ainda hoje isso acontece, né? Condenando à morte as pessoas que querem fazer justiça. Vez por outra a gente ouve falar essas coisas aí, sai na TV, sai na internet. Pessoas que estavam trabalhando para o bem de uma nação, pelo bem de uma classe, né? Pelo bem de alguém em particular, pela justiça, pela verdade, de repente morre, acontece um acidente, cai um avião, toma uma facada, tantas coisas, né? Toma um tiro, uma bala perdida achada, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal e, sem motivo, negam ao justo o seu direito. Isso tanto era compatível com a sociedade daquele momento de Judá, como é compatível, acho que em qualquer momento da humanidade. A injustiça de um homem para com outro homem. Nós vivemos exatamente isso aqui. Temos no nosso meio tiranos, temos no nosso meio zombadores, pessoas que buscam o mal, que condenam o inocente, que põem armadilhas para quem quer buscar a justiça e negam ao justo o seu direito. Nós vivemos isso ainda hoje. Isso não foi eliminado. Mas no verso 19 diz que o que está prometido para Israel é um momento onde os mansos vão se alegrar, os pobres vão exultar. Então, isso ainda não aconteceu. Os tiranos, por que eles vão exultar? Porque não vai haver mais injustiça. Desde quando essa profecia foi dada até os dias de hoje, eu penso que ainda não houve esse momento, cumprimento desse momento de haver plena justiça. Então, para mim, isso aqui aponta para o futuro. Portanto, a respeito da casa de Jacó, e quando a gente ler casa de Jacó, não é Judá. Casa de Jacó são as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó. Então, estamos falando de um período que não se refere apenas a Jerusalém. Estamos falando de um período que se refere a uma profecia que se refere a toda Israel. Casa de Jacó. Se fosse só para os judeus, ele ia falar Judá, Jerusalém, Ariel. Aliás, esse é o único momento em que Ariel é tratada como Jerusalém em toda a Bíblia. Então, a profecia ela está ainda para se cumprir com momentos de paz, de justiça para toda Israel. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu a Abraão, diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado. Jacó, então, vamos entender que ele está falando de Israel, 12 tribos, toda a nação de Israel. E nós vemos hoje Israel não sendo envergonhado. Israel quebra pau toda hora com uma nação, né?
briga, luta, lá está uma guerra, toda hora com uma nação diferente. Ainda existe sobre Israel a injustiça, a ausência da paz. Não tem ainda a plenitude, como esse texto aponta. Jacó não mais será envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto. Imagina quando você fica pálido, quando você toma um susto, quando você está com medo, né? Quando você está atemorizado. O sangue da periferia vai todo para o centro do seu organismo. Então você fica empalidecido. É uma reação que o corpo tem para se proteger de algo, de uma ameaça. O rosto dele não mais empalidecerá, pois, quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Que grandiosa obra foi essa que Jacó já deu valor e está glorificando a Deus. E que todas essas demais sentenças estão sendo cumpridas. Isso ainda não aconteceu. E os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento. Os murmuradores hão de aceitar instrução. Tudo isso aqui apontando para o milênio, quando todas as nações virão a Israel aprender da lei, buscar aqui, ó, instrução, né? Então, essa é uma profecia que a gente vai perceber ela em dois momentos para que ela se cumpra completamente. Se a gente pegar do começo, a gente vai identificar como sendo Israel daquele momento. E eu concordo plenamente com isso. Mas se a gente quiser, a gente pode avaliar todo esse processo e imaginar como sendo também o período da grande tribulação que Israel vai sofrer. Se a gente volta no verso 1 até em diante, a gente vai perceber que todo esse contexto cabe muito bem para o Israel que a gente tem hoje. Então, o texto começa falando das festas em Jerusalém. E as festas acontecem até hoje. Até hoje eles comemoram Páscoa, a festa das cabanas, o Pentecostes, até hoje. Não existe mais o sacrifício. Por quê? Porque não existe templo. Então, eles não sacrificam. Mas até hoje eles estão lá. De uma forma tal que Deus não se agrada. Porque o objetivo maior era que eles reconhecessem o Messias que já veio. E até agora fica essa falta de entrosamento entre eles e a vontade de Deus, entre os judeus e a vontade de Deus. Porque o que Deus tinha predeterminado para eles era a salvação por meio de Jesus. E até hoje eles estão vivendo apenas ritos vazios e não estão fazendo de fato o que Deus esperava. Mas olha o que ele fala. Verso 18, né? Vai chegar aquele dia em que os surdos vão ouvir as palavras e eles vão entender. E olha, aqueles que eram cegos, não estavam vendo nada, agora eles vão enxergar. E é o momento que, dentro da grande tribulação, Israel vai reconhecer Jesus como Messias. Aí eles vão cair em si e vão, pô, ele veio já. A gente já tem o nosso Messias. E eles passarão, eles glorificarão a Deus por causa do cuidado de Deus em o Messias já ter sido enviado, em eles agora terem a revelação de que o Messias já veio e vai voltar, inclusive para remi-los. O Messias vai voltar para tratar com Israel. Todo o restante desse texto aqui aponta para o final dos tempos, para o fim da grande tribulação e o início do reinado do Senhor Jesus. Dois momentos distintos, onde a gente percebe que essa profecia
ela vai se concretizar. E no futuro é o cumprimento dela por fim. Entende? Então, esse não é ainda um momento que já tenha acontecido, porque existem algumas situações, algumas profecias que ainda não fazem sentido. E aqui é mais alarmante, é do Líbano ser uma região frutífera. Outra coisa muito alarmante é o fato dessas pessoas ainda serem cegas, elas ainda não têm o entendimento da palavra de Deus. E o restante são detalhes sobre a conclusão, né, sobre as características de como vai ser o milênio. Alguém quer acrescentar algo mais? Maiana, você quer acrescentar algo mais? Cuidado que Deus tem não só com o povo dele, né? Porque, como bem dito aí, o Líbano era outras terras. Então, se eram outras terras, eu vou entender que eram outros povos, eram outras pessoas. Que, até porque se os judeus não tivessem aceitado a Cristo, talvez hoje nós não teríamos essa oportunidade. E Deus, ele, por adoção, estamos aqui hoje, e mesmo filhos adotados, ele trata como filho dele. Israel é o queridinho, mas a gente tem a nossa parcela, a gente tem o nosso lugar no coração de Deus. E, e ele a todo custo. Ele não está se sacrificando só pelos judeus, que muitos podem usar essa desculpa, mas ele não morreu por vocês, foi por todo mundo que o aceitasse. João diz que a todos quantos crescem foi dado o poder de ser chamado filho de Deus, não necessariamente com essas palavras. E as pessoas ficam reclamando, porque ninguém me ama, porque ninguém isso, porque ninguém aquilo. Não, Deus te ama tanto. Ele te igualou ao povo dele. Ele mandou o filho dele para morrer por você. Ele te busca. Ele vê sua dor, ele vê seu sofrimento, mas ele não age porque isso depende de você. Se Deus não está falando com você, é porque você também não está indo falar com ele. Você não abre a Bíblia para ler, para meditar. Você não busca. Você não quer orar. Porque para você orar, você não precisa. Eu não tenho tempo, mas você pode orar em pensamento. Você pode ir conversando com alguém, mas está ali, ó, falando com Deus. Você pode ou não dobrar os seus joelhos. Você pode falar com Deus a qualquer momento. E desde que isso seja sincero, seja verdadeiro, ele vai te ouvir. E por que que ele vai fazer tudo isso naquele dia? Porque vai ser naquele dia que as pessoas vão se voltar para ele. Só que aquele dia pode ser hoje, para quem decide de verdade assumir ele. Porque querem ficar com Deus, igual fica com os ficantes aí escondido. E Deus, ele não quer ficar escondido, ele quer ser assumido. Você não quer assumir sua fé? Eu vejo pessoas que não assumem a fé, fica querendo só, vamos só ficar. Não, ou você assume Deus, ou você não assume. Ele não vai querer ser o outro na sua vida. Ele quer a prioridade. Você não quer ser o outro, ou segunda opção na vida de outras pessoas. E por que que Deus, que é Deus o soberano, tem que aceitar isso de você? E se a gente for ver, Deus já aceitou muita coisa da gente e aceita muita coisa ainda por amor. Mas mesmo assim, o ego da pessoa insiste em não aceitá-lo. E o pior, né? Porque quando eu murmuro, eu estou dando vazão para outra pessoa fazer o mesmo. São pessoas novas que estão do meu lado. As pessoas me veem lá na igreja há muito tempo. Me vê reclamando, vai pensar o quê? Vai pensar a mesma coisa. Então, eu ainda vou ser mau testemunho para outras pessoas, que vai ser pior ainda, porque Deus vai cobrar com um peso maior. Isso é perversidade. Não dá oportunidade do outro ser salvo porque me viu fazendo errado. Isso é, aliás, bem pesado, hein? Bem pesado. Dona Maria, o que que a senhora entendeu aí, Dona Maria? Eu concordo com a sua colocação,
Eu acho que realmente, no início, a gente pode pensar que é um Israel do passado, mas que hoje, por tudo que foi dito aí, e a gente fazendo analogia, a gente vê que é o Israel de hoje. Como você mesmo disse, tudo bem, é um Estado constituído, mas que está toda hora aí tendo problemas, conflitos com várias nações, já vive em conflito com o mundo árabe, né, com o Oriente Médio, né, e está dentro do contexto, principalmente quando ele chega no final, em que ele diz que vai chegar o momento em que as pessoas irão se converter e que os mansos, né? Aquela parte ali você vê que é a parte realmente da tribulação, quando Israel vai de fato se converter e outros vão, como Maiana disse, assumir, porque não vai dar para fingir, sabe? Não vai dar para fingir. Esses dias eu tive problema na escola, porque tem aí o Dia da Intolerância Religiosa, e resolveram bater candomblé na escola, literalmente, certo? E eu não fui, fiquei na sala dos professores. Inclusive, teve um menino evangélico que pediu para sair diante do que estava vendo e não deixaram. Foi um rebuliço na escola, certo? Mas eu sei que muitas pessoas estão me olhando atravessado, porque eu, como professora, não comparecia à tal da conferência e da apresentação dos alunos. Os alunos apresentaram o candomblé, o ritual do candomblé. E eu não achei certo eu assistir e não fui. Porque para você falar de tolerância religiosa, você não precisa fazer um ritual. Aí eu perguntei à diretora, então eu vou fazer um culto aqui. Ela disse, não, não tem nada a ver. Mas por quê? Por que, que eu não posso pegar minhas irmãs, chegar a vocês e dizer, vamos lá na minha escola fazer uma oração? Por que, que eu não posso? Se o camarada foi lá e fez o batuque dele, levou os atabaques e tudo mais. Mas aí você vê a intolerância no dia da intolerância, né? No dia no dia da tolerância religiosa, você vê a intolerância. Um culto evangélico, não, de jeito nenhum, não pode. Mas o candomblé bateu lá, bonitinho. E eu não fui, eu sei que eu estou sendo olhada de forma atravessada, a diretora não gostou, sei disso, mas eu achei que eu não devia ir e eu não fui, sabe? E claro que eu vou pagar as consequências disso, porque nós temos, inclusive, uma colega que é mãe de santo, tem o terreiro dela. Então, existe na escola correntes afros, né, que rejeitam os evangélicos, né? E, mas eu não estou preocupada com isso, não. Eu estou na minha. Eu acho que Jesus não queria que eu fosse lá. E eu não. E eu concordo com você quando você faz essa. E concordo com a Ana também quando ela diz que nós, cada vez mais, precisamos assumir o nosso Deus. É difícil, viu? Porque tá muita gente com cara atravessada para mim, mas tudo bem. Isso, gente, é o meu Beleza. pensamento. A gente vai perceber dois pesos e duas medidas, né? É. Não, mas repare só. Eu falei, eu posso fazer um culto? Tem alunos evangélicos? Não, não pode. É. Intolerância no dia da tolerância. Exatamente. Diga aí, Ibotirama, o que que a senhora entendeu aí? Então, eu não tenho muito a acrescentar, não, porque a última meditação eu não participei. Mas aí no momento eu não tenho nada a acrescentar, não, por enquanto. Perfeito. Dona Mary. Dona Mary, aí tem que abrir o áudio.
Tem que abrir o áudio, dona Meire. Aí, fechou. Aí. A gente tem que cuidar da nossa salvação, da nossa alma. E esquecer o resto, que a tolerância é zero. Ninguém quer ouvir a gente, mas quer que a gente ouça eles, entendeu? Então a gente tem que cuidar da nossa alma, da nossa salvação com Deus, que é importante, é isso aí. Tudo que tinha de dizer da Bíblia, vocês já falaram tudo. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Muito obrigada. Eu imagino que a gente não falou nem metade do que devia ser dito, mas vamos lá. É, isso aí mesmo que a senhora falou, dona Meire, vamos cuidar da nossa salvação. De fato, o mundo, né? O mundo quer que a gente engula ele, mas a gente vai resistir, nem Dona Maria fez aí, bate o pé firme. Não, isso não é, não, isso fere a minha fé. Acabou se preservar. Não vamos ferir a fé de ninguém, mas a gente não vai permitir também ser lesionado, né? Ah, o interessante desse capítulo, mais uma vez, a misericórdia de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus, a disciplina de Deus. Por mais que Israel fizesse lá suas coisas erradas, por mais que Israel pecasse, ele vai tratar sempre de Israel como um filho, vai permitir uma punição, às vezes uma severa punição, mas ele sempre vai, no final das contas, perdoar, vai ter misericórdia, vai perdoar. Não porque já foi punido o suficiente, mas porque já houve o quebrantamento e o arrependimento dos seus pecados. Quebrantamento da alma, o arrependimento. Depois do trato, depois das dores, aí a gente vai perceber que vai haver, sim, um quebrantamento da nação de Israel. A gente já tem visto isso. Só você jogar aí no YouTube, no Instagram, você vai ver assim de judeus chamados messiânicos, judeus que já entendem que Jesus, sim, é o Messias que desde Gênesis é prometido para Israel, prometido para as nações, tá? Então, eles já estão reconhecendo, eles são, inclusive, uma classe que sofre muito. Judeu messiânico é um povo que sofre muito. A gente está aqui reclamando porque somos também intolerados. Evangélicos são intolerados, verdade. Cristãos estão sendo perseguidos, verdade. Só que os judeus é aquela galera que muitas vezes é rechaçada pelo próprio cristão, e, ao mesmo tempo, aqueles que são messiânicos são rechaçados pelos próprios judeus. Então, eles sofrem um bocado, mas ainda assim eles pagam o preço para que, de fato, eles assumam a fé deles, são pessoas que pagam um preço muito alto para assumirem sua fé. Eles pagam o preço, mas eles não arredam da compreensão que Deus lhes revelou. E certamente esses judeus messiânicos são considerados também como igreja e serão salvos, né, no arrebatamento, pelo menos assim eu creio que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, ou pelo menos logo no início da grande tribulação. Então, Maiana vai querer indicar aí alguém para fazer a oração? Vixe, minha mãe, um negócio pequenininho. Que bagunça. Tá certo, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Dona Lúcia, a senhora faz a oração aí de encerramento. Tá ok? Abra aí o seu áudio. Abra o áudio. Abra o áudio. Abra o áudio. Dona Meire, abre o áudio. Aí, aí, aí. Faz a oração, Dona Meire.
Senhor, nós entramos na sua presença novamente para lhe pedir, meu Deus, que nos ajude a continuar com essa leitura muito importante para nós, dá-nos entendimento de tudo que nós falamos, do princípio ao fim, entendimento das minhas amigas, proteja todas elas, meu Pai, proteja essa professora, meu Jesus, toma ela nas tuas mãos, abençoe ela, dê tudo que ela precisa com a tua palavra e que ela procure estar sempre com o Senhor, com a palavra do Senhor. Que Jesus nos proteja, nos dê muita saúde, muita paz, nos dê uma noite maravilhosa no teu nome, para nós glorificar o teu nome, Jesus. Não se importar com quem fala ou que deixa de falar. A gente tem que se importar com nossa fé, estar diante de ti sempre, buscando. Obrigada por essa oportunidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, com o nosso de cada dia. Me dai hoje. Amém. Obrigada. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente retorna terça-feira com Isaías capítulo 30.